Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, né? E parabenizá-los pela iniciativa. É um tema mais do que atual, é um tema emergente. Eu espero que, ao final dessa conversa, eu não digo nem palestra, né? A gente saia aqui com algumas visões e, de fato, algumas aplicações que abram a cabecinha de vocês, tanto para quem está começando agora no curso, quanto para quem está terminando, e, de fato, desmistifiquem, né, esta questão de inteligência artificial, quando se fala em alguns termos. Muita gente já tem medo, muita gente já fica espantada, muita gente já acha que é coisa de outro mundo, e não é. A gente vai ver, e eu acredito que ao longo do evento vocês viram isso, que não é coisa do outro mundo, mas é algo extremamente importante e urgente, né? Então, só para complementar, né, meu nome é Caroline, eu sou engenheira da computação, não sou engenheira elétrica, apesar que a gente anda ali, né, lado a lado. Me formei lá na UFESA, lá no interior do estado, Paulo dos Ferros, quem já ouviu falar aí. Sou mestre em engenharia elétrica e computação aqui pela UFRN, sou doutorando pelo mesmo programa. Minha área, tanto no mestrado quanto no doutorado, foi no processamento inteligente da informação, com modelos de deep learning, machine learning, enfim, eu já trabalhei aí em diversas aplicações. Sou desenvolvedora back-end, hoje analista de dados, né? E tenho um bom know-how aí nessa área de machine learning, né? Cada dia vem crescendo, cada dia a gente vai vendo que não aprendeu nada, ou então, aliás, tem muito que aprender. Então, a agenda da apresentação, né, eu vou iniciar com uma introdução simples, vou relatar algumas problemáticas que existem dentro do setor elétrico, algumas aplicações que eu acho que é a parte onde vai chamar mais atenção para vocês, onde vocês vão poder ver uma maior correlação com o curso de vocês e algumas perspectivas futuras. Então, a primeira pergunta, né, que eu faço e que geralmente se faz é: quem já trabalhou com inteligência artificial? Quem já fez algum modelinho aí de o que é spam, o que não é, o que é gato, o que não é, o que é pássaro, o que não é? Vocês, alguém ali já disse que sim, né? Mas eu sei que todo mundo já utilizou alguma coisa que faz uso de sistemas de modelos de inteligência artificial. Não é isso? Então, aqui, né, eu tenho alguns exemplos que já são bem discutidos. Aqui eu tenho a Google, a Amazon, a própria Uber, né? Veículos, carros autônomos, que é onde hoje eu atuo, né? Trabalho nessa perspectiva. A gente tem a IA, né, na geração de rostos feitos, como o professor acabou de falar. Temos na detecção, a IA na detecção de rostos também, a IA na detecção e na criação da arte, que também é um tema extremamente polêmico, né, e complicado. Temos aqui a IA revivendo vozes, né, trazendo vozes, trazendo contexto de pessoas que morreram. Essa aqui é uma notícia bem, bem atual, né, onde aqui a gente tem uma nova música aí do John Lennon, né, na voz dele mesmo. É uma música que alguém, a mãe dele, achou na letra e utilizaram, né, os artifícios da inteligência artificial para ele cantar essa música que foi invocada. Para alguns isso é reviver, né? E para outros isso causa medo. Não sei qual o nível que isso gera em vocês. Não sei o que isso acaba acarretando em vocês. Como eu sou da área, eu vejo na perspectiva positiva.
né? Que massa, que legal. Mas tem outras pessoas que tendem a achar algo mais sombrio, né? E por trás de todas essas aplicações, sempre vai ter muitas e muitas e muitas discussões. E à medida que outras coisas foram surgindo, foram entrando em uso, as discussões ainda serão mais amplas. E tem aqui, né, o queridinho, nosso amigo ChatGPT, que para a maioria, ou algumas pessoas que eu conheço, é a melhor coisa do momento, mas que para outros, né, principalmente aí pessoas que estão no mercado, pessoas de outras áreas, transmite algum medo, algum receio diante dessa tecnologia, né? Então, o que é inteligência artificial? Eu acho que vocês já conseguem responder. Desde a palestra de ontem, aqui a palestra do professor Freire, né, que já nos trouxe esse conceito. Nada mais é do que a ciência e a engenharia de se criar máquinas e algoritmos inteligentes, que se comportam como ser humano, que consegue identificar padrões, que consegue extrair características, que consegue tomar decisões muito mais além do que a mente humana pode identificar. O professor Freire, ele trouxe aquelas imagens que eu, claramente, nem se eu fosse treinada para identificar aquelas imagens cerebrais, eu iria conseguir identificar. Imagine só identificar padrões em milhares de imagens, em milhares e milhares de imagens daquelas que o professor Freire trouxe para a gente. Em alguns contextos, a gente não vê nenhum padrão, mas esses modelos matemáticos, estatísticos, eles conseguem aferir esse padrão por meio de quê? De dados. Então, aqui, né, só para trazer um know-how, uma contextualização para vocês, o conceito, inteligência artificial é um conceito antigo e um conceito amplo. É um conceito que está dentro da sociologia, filosofia, há muito tempo. O que é inteligência? E o que é inteligência artificial é um conceito que demanda e requer indagações ao longo dos anos. E, trazendo para o contexto mais matemático da coisa, né, a gente pode... Temos aqui algumas divisões, e as divisões mais resumidas são essas. Né? Aqui eu tenho uma grande área da inteligência artificial que engloba uma série de métodos. Temos aqui a sub-área, que é a aprendizagem de máquina, que dentro de alguns contextos do setor elétrico, no setor comercial, tem uma gama de aplicações, mas que em determinadas aplicações ela é um pouco limitante. E temos aqui a sub-área, né, da aprendizagem de máquina, que é a deep learning, que é a aprendizagem profunda, que é uma área extremamente robusta para se trabalhar com dados de vídeos, imagens, sons e etc. Hoje, a maioria das aplicações que eu vou trazer para vocês vai ser voltados de fato, aos algoritmos de machine learning mais comuns, que a partir de agora eu tenho certeza que vocês vão começar a trabalhar, né, e vão ver aí amplamente. Só especificando, dentro da sub-área, né, dentro da aprendizagem de máquina, a gente tem basicamente de 3 a 4 grupos, depende das literaturas que vocês vão trabalhar. Eu trouxe aqui 2 grupos, que é a aprendizagem supervisionada, que é uma aprendizagem que a gente conhece os tipos de dados, a gente tem os rótulos, a gente tem etiqueta, a gente conhece tudo daqueles dados, e temos aqui a aprendizagem não supervisionada, que é onde eu não conheço exatamente, eu não tenho muitas informações a respeito dessas informações. Outra coisa que é importante vocês saberem é que o combustível da IA são dados. Então, por isso que hoje a gente tem um avanço tanto dos modelos, todos os dias, você acorda, temos aí muitos e muitos modelos surgindo. Por quê? Porque nunca se teve tantos dados, a geração de tantos dados em tempo real.
Então, como o professor, né, na palestra anterior falou, a gente acorda, a gente já gera dados. A gente vai dormir, já gera dados. É o tempo todo gerando dados. E dados realmente é dinheiro. Entendeu? Então, é importante e é o combustível da inteligência artificial. Dentro do contexto de aprendizagem supervisionada, a gente tem alguns algoritmos, algumas técnicas, né, bem conhecidas, que é a classificação. Eu tenho problemas de classificação. Todo momento a gente está classificando, se a gente for parar para perceber. Se eu olhar para isso aqui, eu vou identificar que é o quê? Que é uma mesa. Então, estou fazendo uma classificação aqui de objeto. Temos problemas já de regressão, que é onde você tenta fazer estimativas, né? Dentro da aprendizagem supervisionada, a gente tem as técnicas de agrupamento, né? Essa é uma técnica também bem utilizada dentro do setor comercial, porque em muitos contextos as empresas não deveriam ter informações muito específicas a respeito do seu cliente. Embora a gente saiba que tenha. Mas, através do nosso padrão de busca, de compras, eles conseguem fazer agrupamento. Vamos supor que metade desse auditório agora, nesse exato momento, está procurando sobre veículos inteligentes e a outra metade está procurando sobre sistemas fotovoltaicos. Então, vocês concordam que esse grupo, de acordo com o perfil de pesquisa, de formação, ele vai estar mais junto? E esse outro grupo de sistemas fotovoltaicos também vão estar em outros grupos, mas com características ali relacionadas. Então, a ideia é essa. Tranquilo? Então, vamos lá. Eu acabei de mencionar que a gente acaba, né, durante o nosso dia a dia, durante a nossa vida, em vários contextos, a gente acaba fazendo o processo de classificação nas mais variadas tarefas. Na palestra anterior, o professor já falou que, através das nossas experiências, a gente acaba aprendendo e aprendendo as coisas. A gente conhece o mundo de acordo com as nossas experiências. E os modelos de inteligência artificial, eles se inspiraram na forma como o ser humano, de fato, aprende, se comporta. Então, ou sim, essa experiência. Então, hoje, para mim ou para vocês, né, identificar o que é um cachorro, eu acredito que na infância de vocês, um pai, uma mãe, uma avó, quem que foi, chegou lá e disse, olha, um cachorro, olha, um gato. E à medida que o tempo vai passando, vocês vão vendo muitos gatinhos, muitos cachorrinhos de diversas cores, de diversas raças, de diversas espécies. E essas informações vão ficando no seu cérebro, vão ficando, até que se torna muito natural hoje, se eu entrasse aqui um doguinho, é uma probabilidade alta da gente conseguir classificar, não é isso? Mas essa classificação, ela se dá origem de acordo com o quê? Com as nossas experiências, com imagens de cachorros que a gente viu o quê? Antes. Então, é mais ou menos isso que as coisas funcionam dentro da machine learning e da IA em si. A gente precisa de quê? De dados, de informações, para fazer com que esses modelos aprendam a distinguir esses padrões e, assim, a gente faça as nossas predições. Então, se chegasse hoje um cachorro de uma raça bem esquisita, norueguês, seria algo aí, a gente iria olhar para esse cachorro, mas a gente iria identificar alguns padrões, algumas características que nos mostrem que aquilo ali é o quê? É um cachorro. Todo mundo concorda? Então, vamos lá. Para sair daqui, de uma maneira mais geral, eu construo uma base de dados com muitas informações a respeito do que é gato e que é cachorro, criando aqui um modelinho simples para vocês fazerem a predição do que é gato e do que é cachorro. Então, olha, temos aí gatos e cachorros de diversas espécies, cores, raças, e a gente construiu essa base de dados mais generalista possível. Porque imagine só se eu criasse uma base de dados só com cachorrinhos caramelos. Será que nosso modelo, ele era um modelo mais generalista? Ele poderia aprender características
cachorros diferentes daquela base que a gente mostrou para ela? Talvez, né? Talvez. Então, aqui, essas bases de dados, esses dados, essas imagens são convertidas, são processadas, transformadas em números. Lembre-se, a maioria dos modelos, eles trabalham com a conversão, né, dessas informações. São processadas, aqui eu trouxe um exemplo bem simplório do que seria uma rede de uma deep learning, né? Depois de processada, ela vai aferir qual entrada que for. No caso aqui, se é gato ou se é cachorro. Então, de maneira geral, a gente tem isso. São base de dados, temos o modelo e temos aqui a saída, que pode ser a probabilidade de alguma coisa acontecer ou a probabilidade de tal coisa pertencer ao tal classe. Então, vamos lá, né? Dentro do setor elétrico, a gente tem alguns desafios, como você sabe, que esses desafios, à medida que a sociedade vai avançando, os desafios vão aumentando. A gente encontra soluções para vários setores dentro do setor elétrico, mas essas soluções acabam desencadeando alguns outros problemas. É igual medicamento, né? Geralmente a gente toma um remédio para minimizar algum problema, mas ele pode acabar desencadeando outros. Então, aqui a gente tem alguns problemas como o crescimento da indústria e economia. Por quê? Quando a gente tem esse aumento industrial, a gente tem uma demanda energética maior, né? Hoje, aí, se vocês forem procurar, a indústria, ela é responsável por consumir mais de 30% da energia elétrica que se tem produzida aqui no país. Então, economicamente, se eu tenho um setor industrial maior, então eu vou ter que suprir as necessidades desse setor. Até porque tem setores que operam criticamente. Sem energia, não funcionam. Temos aí o aumento na demanda do consumo, que pode ser gerado por diversos fatores, não só o industrial, mas as questões residenciais, comerciais e etc., que também acaba gerando aumento na demanda, aparelhos, eletrodomésticos, sensoriamento. Tudo isso que a gente utiliza geralmente está preciso de quê? De energia. Ou está armazenada essa energia em uma bateria, mas que no momento a gente vai ter que carregar, ou a gente vai ter que estar ali utilizando diretamente na tomada, né? A infraestrutura. A gente sabe que à medida, né, que ocorre a inserção de energias dentro das redes, a gente tem alguns problemas. Vocês, mais do que ninguém, conseguem explicar, né, detalhar melhor esse processo. Eu tenho aqui a energia eólica, a energia solar, que elas geram quantidade de energia que tem que é muito benéfica no setor energético para a gente, mas a gente enfrenta algumas problemáticas de injetar essa energia dentro da rede. Vocês sabem disso bem. E outra coisa, a infraestrutura que a gente usa, ela é dependente de fatores climáticos. Se chegar aqui um furacão, acaba com bastante coisa, né? Uma chuva, que a gente viu em São Paulo recentemente, a problemática de bairros que passaram dias sem abastecimento elétrico. E preocupações regulatórias e ambientais. A gente sabe que a cada dia as questões ambientais estão aí mais fortes e que medidas para isso devem ser propostas, devem ser utilizadas. Porque a maioria do que a gente se usa hoje, não digo só da energia, dos produtos, ele é algo que vai se esgotar em algum momento. Então, esse tipo de solução, leis do consumidor, é tudo um problemático que a gente enfrenta. E dentro do contexto, né, aqui de smart grids, a gente vê a integração de muitas coisas. E aqui a problemática só vai aumentar, porque à medida que eu tenho o aumento do sensoriamento, ou o avanço da tecnologia, eu vou ter que criar soluções. Os carros autônomos e elétricos, onde é que eles vão se reabastecer? Então, tudo isso a sociedade tem que pensar e ver se ela comporta ou não esse tipo de evolução.
E, claro, é algo que não tem mais volta. Então, é algo que a gente vai ter que fazer o quê? Predições. Agora, eu pergunto para vocês. Por que danado utilizar inteligência artificial no setor elétrico? Se é um setor que, economicamente, ele é bem resguardado, ele já é bem robusto em diversas áreas. Existem muitos modelos matemáticos, existe muito investimento financeiro, né, aí, historicamente, dentro do setor elétrico. E por que utilizar? Agregar inteligência artificial se muitas das coisas que tinham antes já davam conta? Por que vocês acham isso? Será que há necessidade? Há, né? Sempre há. Então, se eu tenho modelos que são capazes de fazerem predições muito maiores do que o ser humano é capaz de fazer, ou até mesmo que muitos modelos já consolidados na literatura, né, são capazes de fazer, por que não utilizar? E outra coisa ainda, o setor elétrico, pelas suas características, ele é um setor que produz muitos dados. Porque tudo é monitorado, tudo está interligado. Então, eu tenho um monitoramento desde a questão, se eu for para hidráulica, eu vou ter um monitoramento ali, eu vou ter um monitoramento pesado em todas as fases do setor. Desde aqui, olha, desde da minha casa, hoje eu consigo ter monitoramento de quanto eu gasto na minha rede, especificadamente, os eletrodomésticos que estão mais consumindo, desde quem está lá em cima. Então, o setor elétrico é um dos setores que mais se tem dados. Então, já que tem dados, vamos explorar esses dados. Vamos melhorar, né? Vamos aplicar aí o que se já tem de inteligência artificial para ver se nos traz algum benefício econômico, social e ambiental. Bem, existem diversas aplicações de IA dentro do setor elétrico. Inúmeros. Mas eu trouxe algumas que são a base, né, para criar outras soluções. E algumas das soluções que eu vou trazer são soluções que é mais viável e que futuramente, tenho certeza, como eu já escutei aqui, vão acabar trabalhando com isso e pode gerar o quê? Ideias para vocês serem aí as próximas empresas vendendo aí alguns modelos de otimização para esse setor, para alguma empresa de energia renovável, seja o que for. Mas a primeira aplicação que eu tenho na previsão de demanda, né? A IA, na verdade, ela é um grande aliado na predição de demanda de energia. E isso é extremamente essencial em diversos setores, né? Quando eu falo de predição de demanda, eu estou falando de um período de tempo maior. Eu quero fazer uma predição de demanda para o mês de Natal, aqui em Natal, no mês de dezembro. Então, é algo que, em questões temporais, ela é algo maior. Nesse quesito, né, na previsão de demanda, eu posso também aplicar em diversos contextos. Hoje em dia, tem muitas aplicações de previsão de modelos de previsão de demanda para edifícios. Muitas empresas incubadas estão trazendo esse tipo de solução. Por quê? Porque muitos edifícios, sejam eles governamentais, particulares, eles já estão trazendo essa pegada, por exemplo, de energia renovável. Muitos edifícios já têm suas placas, sua própria fonte de energia, e fazer esse tipo de previsão é interessante para o edifício. Então, o exemplo que eu trouxe aqui para falar para vocês é justamente de uma aplicação de um produto, de um modelo, que ele consegue predizer, em termos quinzenais, quanto o edifício irá gastar naquele período. Então, se eu consigo fazer essa predição, eu consigo fazer um gerenciamento de preparar melhor, não é isso?
Vocês sabem a importância de se fazer esse tipo de coisa. Mas antes de a gente entrar para essa figura, o processo para criar, construir um tipo de aplicação de IA, ele é bem organizado e claro. Primeiramente, eu tenho aqui que construir minha base de dados, até porque eu mencionei que os dados eles são o combustível dos modelos. E o que seria construir a minha base de dados? Seriam as informações importantes para esse modelo. No caso de demanda de energia, o que será que é importante? Então, o que é importante? O desempenho energético, o consumo, fatores climáticos, porque olha só, como o clima interfere. No calor, a gente usa mais ou menos mais energia. Então, os fatores climáticos, com certeza, vai ser uma característica que vai influenciar muito o processo de predição dos modelos. Temos outras características temporais. Temporais no sentido dessas informações de consumo, de tempo, em mês, ano, dias e horas, dependendo do modelo. E é interessante a gente ter esse viés, porque, olha só, vamos supor que todo verão ele vai ter características parecidas, né? Temperaturas altas e algumas características elas se repetem à medida que o tempo vai passando. Então, se eu uso dados de 5 anos daquele determinado edifício, então eles vão encontrar possivelmente algum padrão, que pode ser esse, alguma relação de temperatura e consumo. Opa, então essa característica aí já vai pegar. Depois de construir meus modelos, pegar as características que você já conhece, eu acredito que no curso vocês veem formas de fazer esse tipo de predição, né? Então, a gente tem aqui o pré-processamento da base de dados. Geralmente, a gente vai ter que fazer essa etapa. E o que seria esse pré-processamento? Fazer transformações dos dados. Lá, no exemplo de cachorro e gato, eu não posso jogar a imagem na minha rede. Eu tenho que fazer algum tipo de conversão, geralmente a conversão é numérica. Alguns dados a gente vai ter que imputar, ou seja, a gente vai ter que remover, a gente vai ter que adicionar, até porque muitos dados vêm de onde? De sensores. E sensores, eles podem falhar, não é isso? Eles estão sujeitos a falhas. Então, apesar deles terem um lapso temporal, mas em algum período da vida útil dele, ele vai falhar. Então, como resolver esse problema de falha? E aí, à medida que vocês forem estudando, vocês vão ver. Temos a modelagem. Opa, que tipo de algoritmo, que tipo de modelo eu vou aplicar para essa minha problemática. Então, a gente geralmente se vê na literatura, ou à medida que a gente já vai conhecendo, aumentando o know-how, a gente já vai mentalizando esses algoritmos, dependendo da linguagem que vocês forem trabalhar, muita coisa já vem construída para a gente, já vem implementada. Depois aqui eu tenho o processamento, que é onde eu faço o processo de treinamento, essas informações aí vão serem analisadas, processadas por esses modelos, e depois eu vou ter a saída, que é o resultado que eu quero. Se for a predição de demanda energética daquele edifício, ele vai me dar uma probabilidade, vai me dar um valor, vai me dar uma saída. Mas esse processo, ele não é linear, na grande maioria dos problemas. Que aí entra outras questões. Opa, eu tenho um chat GPT, eu vou pegar, olha, eu tenho aqui, vou colocar. Sistema de predição de demanda, quero que você crie um sistema de predição de demanda, utilizando algoritmo X. Vai trazer. Mas será que esse modelo está adequado para os seus dados? Será que está trazendo o resultado que eu quero? Até porque vocês têm normas, tem agência, né? Por exemplo, eu vejo que tem alguns órgãos só aceitam modelos com erro a partir de 5%. Então, é aí onde entra a experiência do trabalho humano, de otimizar esses modelos, adequar esses modelos até eles chegar, até eles estarem adequados para o que a gente quer. Então, aqui dentro do contexto, né, desse exemplo de predição de demanda para esse edifício, eu tenho lá as características, né, que eu quero de entrada para
para o meu modelo, no caso aqui, de fato, foi o consumo, fatores climáticos e outras informações extras que vocês, engenheiros, acham interessante adicionar. Então, vocês vão construir a base de dados de vocês. Aí, aqui é o processo, né? Eu tenho aqui uma base de dados, parte desses dados eles vão serem para testar, outros para treinar. E, por fim, aqui, olha, eu vou ter a predição do meu modelo. Eu vou te dar, no caso dessa aplicação, que é uma aplicação quinzenal, e vai te dar a estimativa de quando é que aquele edifício vai se consumir naquele período de tempo. Tranquilo? Então, aí a gente pode aplicar para diversas outras situações. Edifícios comerciais, quem sabe algum de vocês aí que já tem um know-how, já estão estagiando, já estão saindo, já tem esse tipo de informação perto de vocês, eu vou mostrar aqui algumas bases de dados, e já começa a testar e transformar isso em produto. Vender para empresas, vender para prefeituras, e é assim que nascem os grandes negócios. Outra aplicação extremamente utilizada na indústria como um todo, e com certeza no setor elétrico, é a manutenção preventiva, tanto de equipamentos quanto de redes. Então, é o mesmo processo. Quando eu tenho essa manutenção preventiva, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer um planejamento. Eu posso me resguardar de situações que venham a acontecer. Por algum momento, se eu conseguir, se aconteceu algum tipo de incidente, que uma linha de transmissão aí ela foi derrubada e em algumas horas eu consigo, ou em alguns minutos eu consigo prever isso, eu posso me preparar. Imagine nesses setores que são extremamente críticos, que dependem, de fato, dessa previsão, por exemplo, no hospital. Entendeu? E ali outras aplicações comerciais também. Então, fazer essa manutenção preditiva, olha, essa rede, se ela atingir tal ponto, no mês de janeiro, ela pode atingir tal carga, então, ela pode entrar em colapso, que vai dizer, a IA não vai te dar esses dados, mas que vai analisar vocês, entendeu? Então, aqui está uma aplicação extremamente utilizada dentro do setor elétrico e em todas as vertentes, inclusive o consumidor final. Tem muitas empresas brasileiras, empresas pequenas, que já começaram a vender esse tipo de produto, que é simples de resolver. Basta a gente ter o quê? Alguns dados. Alguns não, né? Basta a gente ter esse know-how de dados. Aqui eu trouxe alguns algoritmos que, quem for utilizar, que eu acredito que em algum contexto vocês vão ver esse tipo de tecnologia, ou esse tipo de modelo de algoritmo, que são bastante utilizados nesse setor, que é o SVM, que é bem utilizado para o processo de classificação também. Temos também as ANNs, CNN, não é a CNN jornal, é um tipo de modelo aí de inteligência artificial extremamente utilizado para trabalhar com imagens, mas tem outras aplicações também. As redes neurais recorrentes, as LSTMs, vocês vão ver muito essas tecnologias, quem for utilizar. Geralmente, quando a gente já tem esse know-how, a gente já pega esses algoritmos e vai testando para ver se entra ver se ela atende as nossas demandas. Temos os sistemas lógicos difusos. Eu acho que vocês estudam, conhecem por Logical Fuzzy, é muito conhecido dentro da engenharia, principalmente o pessoal da engenharia elétrica também gosta bastante. As redes bayesianas, que também são modelos que conseguem fazer essa predição, essa manutenção preditiva de falhas em equipamentos e em redes. E algumas variáveis que vocês podem utilizar para fazer essa predição são variáveis de temperatura, tensão, vibração e etc. Então, dependendo de onde vocês forem atuar, vocês vão ter outras variáveis que serão importantes ali, que a gente vê à medida que a gente vai
conhecendo o setor que a gente vai trabalhando e vai inserindo e aumentando a nossa base de dados. E para fazer esse tipo de manutenção, criar esse tipo de algoritmo, o mesmo processo, né, do anterior. Eu tenho o processamento dos dados, eu tenho a construção da minha base de dados, eu tenho o meu treinamento do modelo, ou seja, o meu modelo vai aprender os padrões dos meus dados, e, por fim, eu tenho a saída, que é a detecção de anomalias. O que é anomalias? Eu utilizo, né, pontos diferentes. Se eu tenho um sistema que tem uma saída, que a saída sempre é 15 volts, se ele sai 0 volts, tem alguma coisa errada, né? Que a gente já considera um outro lado. E existem sistemas que, além de detectar a anomalia, eles ainda te trazem algumas recomendações e fazem alguns tipos de análise de custo-benefício. Ou seja, além de dizer, olha, te dá o sinal de que tem alguma coisa errada, ele já te diz, possa ser que essa falha seja por X, Y, Z. E ainda, mais ainda, existem sistemas mais robustos que analisam, que te trazem, que mostram para você qual ação vai ser melhor, tanto no setor financeiro, quanto em outros fatores, outras dimensões que a gente forem trabalhar. Então, tem sistemas bem simples que olham, só fazem a detecção, mas existem sistemas extremamente complexos e inteligentes que fazem esses sistemas de recomendação. Então, para fazer isso, eu tenho que ter um conhecimento técnico a respeito dessas falhas muito grande, né? Mas aí, será que vocês vão confiar amplamente nesses modelos? Aí onde entra o papel do engenheiro. Como a gente está trabalhando em setores críticos e que envolvem muito dinheiro, será que deixar essas tomadas de decisões exclusivamente nas mãos desses modelos, será que é correto? Na palestra anterior, a gente viu que os brasileiros tendem a ter uma confiabilidade maior nesse tipo de predição. Mas sempre que aí onde o perigo. Temos aí uma previsão de carga elétrica, já vocês que são da área de engenharia elétrica sabem que são demanda, previsão de demanda e previsão de carga elétrica é um conceito muito parecido, porém, esses sistemas de previsão de cargas elétricas, eles estão relacionados a uma sazonalidade menor. Eu quero fazer predições em questões de dias ou de horas. E esse tipo de predição, ela é mais difícil. Porque, olha só, eu quero predizer como é que vai estar a minha rede daqui a 3 horas, daqui a 4 horas. É mais difícil do modelo enxergar, porque existem muitas variáveis, né? Trouxe outro exemplo também. Aqui é a aplicação para o mesmo contexto que é edifício, que é um edifício inteligente. Aqui a gente tem esse planejamento de carga elétrica para curto prazo, ou seja, o lapso temporal é um dia. O modelo sempre vai me dar a previsão da carga elétrica para um dia posterior. Isso faz com que alguns edifícios se planejem, né, na disponibilização e no gerenciamento das suas questões elétricas. Nesse tipo de modelo, é interessante que a gente insira algumas informações importantes. Por exemplo, final de semana, informações de final de semana, informações de feriados, informações que nos dê um know-how que nos traga algum tipo de perfil. Por quê? Porque geralmente, em final de semana, geralmente em feriados, eu tenho uma demanda maior do que de energia em alguns setores. E isso pode ser crítico ou não, né? Aí aqui eu tenho a mesma ideia, onde eu peguei a minha base de dados, aqui o prédio, né, a empresa só utilizou dados de temperatura, umidade do ar e consumo
no lapso temporal de dias e horas. E além de outras informações, que foram informações de final de semana, consumo de final de semana, ele mostrou lá o que era sábado, o que era domingo, entendeu? Para criar um modelo bem fiel ao modelo real, né? Então, aqui como saída, eu tinha, aqui em azul, não dá para ver, mas eu posso até disponibilizar depois o material. Eu tenho a saída real, né, da carga para esses períodos temporais. Aqui foram horas de um determinado dia. E aqui eu tenho alguns modelos, olha, que se aproximam muito, muito da condição real, do consumo real. Então, olha só, então, eu posso ter um planejamento bem concreto e palpável ali para de acordo com o que eu quero fazer. Vai que eu quero fazer um tipo de manutenção. Serve até para fazer esses estudos de caso, né? Determinado prédio, qual o dia, qual a hora, que é interessante eu fazer algum tipo de ação nesse lugar, né? E se a gente for pensar de uma maneira mais ampla, se a gente estender esse tipo de predição, a gente vai encontrar muitas aplicações. Sistemas fotovoltaicos, né? Aqui eu já dei algumas contribuições nesse tipo de sistema. É um tipo de energia, né, que cresce a cada dia. Como eu sou lá no interior do sertão, né, do estado, lá existem muitas fontes de outros tipos de fontes de energia. Isso aqui é um parque lá em Santa Luzia, não sei se tem alguém aí da Paraíba, mas eu acredito que já ouviu falar, é um estado do interior. E que a gente fez a gente criou alguns modelinhos. E tem muita coisa que pode ser explorada. Esse setor, o setor eólico, a gente tem muita solução que a gente pode fazer, que a gente pode vender. Já existem empresas consolidadas no Brasil e no mundo afora que fazem, né, que já te dão esse tipo de solução. Entretanto, essas empresas, muitas vezes, elas requerem que essas usinas te passem os dados da própria usina para poder adequar o contexto de produção de cada usina. Como é que eu vou tentar estimar os parâmetros aí? Porque vocês sabem que alguns painéis, eles fazem, de acordo com o horário do dia, eles fazem o quê? Rotação, não é isso? Então, quais as características? Será que um painel lá de Santa Luzia vai ser igual à da Índia? Será que essas características vão ser iguais? Algumas sim, outras não. Por quê? Porque cada lugar do planeta tem suas peculiaridades. Por exemplo, aqui, quando eu faço a previsão de radiância solar, então, alguns fatores longitudinais, de localização, eles são extremamente importantes para te dar modelos de predições mais robustos e mais adequados ao que você quer. Então, nesse cenário, a contribuição que eu dei foi a gente criar um sisteminha, um modelo simples para fazer as predições de irradiância, porque iria auxiliar no movimento do quê? Das placas. Outra coisa que a gente tentou, que eu dei uma contribuição, era criar esses parâmetros lá que auxiliem no controle e na rotação dessas placas. Então, foram duas aplicações que a gente pode contribuir neste cenário. Tem muitas outras. Então, hoje é uma área que se tem muita aplicação, muitas empresas hoje que faz? Ao invés de eu pagar 300 mil reais numa solução para isso, eu vou pagar aqui vou pegar alguém que entenda, vocês aí que agora vão começar a estudar, vão ver as aplicações, vou pagar 50 mil reais nessa solução, vem cá, pega meus dados, vamos conhecer meu ambiente.
Vamos tentar aqui criar. Será que qual é o mais vantajoso? Então, muitas empresas, inclusive nacionais, pequenas empresas, estão se consolidando neste cenário. Tanto no cenário de sistemas fotovoltaicos, quanto nos sistemas eólicos. Mas na eólica, ela é mais burocrática, porque ela é algo maior. Geralmente são empresas internacionais, e etc., com uma série de características. Então, aqui, eu também posso fazer outros tipos de previsão, que lá, atualmente, eu sei que eles estão trabalhando, que é a previsão de potência de saída, que existem cálculos já que fazem isso, sendo que vocês podem combinar. Às vezes, vocês nem precisam detalhar lá na planilha esse tipo de cálculo. Outras características, o modelo já te dá quanto é que vai ser produzido. Então, e talvez de uma forma muito mais confiável. Otimização de produção, detecção e diagnóstico de falhas. Em usinas maiores, né, eu ainda não vi, mas eu sei que em usinas maiores existem empresas que usam drones para ficar monitorando as placas, ver quais são as placas que estão sujas, porque a gente sabe que existe essa problemática, se estão sujas, vão produzir menos. Né? Então, opa, detectou sujeira, poeira, envia informação e algum procedimento ali preventivo ou de manutenção irá ser feito. Estimativa de parâmetros, que foi algo que eu acabei de atuar, a gente que criou um modelo para tentar prever os parâmetros de controle do giramento dessas placas. Então, é algo que a gente tem como explorar muito mesmo. Quem tem essa vivência, né, vai ver que outras aplicações irão surgir, porque tem muitos dados. Muitos e muitos dados. Então, aqui eu trouxe um cenário mais amplo, onde mostra, porque a imagem realmente não está nítida, quais as principais técnicas de inteligência artificial em sistemas fotovoltaicos. Esse gráfico mostra as acurácias, ou seja, o desempenho, a performance dos modelos de aquários que obtiveram maiores desempenhos aplicados a esse tipo de sistemas fotovoltaicos. E aqui a gente tem alguns modelos, inclusive eles comparam até com as formas tradicionais que os engenheiros fazem esses cálculos. E a maioria dos resultados mostram que os modelos de inteligência artificial, esses algoritmos, eles têm um desempenho muito maior, muito melhor do que os métodos convencionais. Outra aplicação, né? Aqui eu realmente só quis trazer outra perspectiva de que algo que está muito quente, que também o professor, né, da palestra anterior trouxe, que é as redes GANs, que trabalham com amostras sintéticas, que é as amostras feitas lá do Papa, com aquele tipo de investimento. Então, é possível utilizar esse tipo de rede lá, olha só, uma aplicação, a gente tem uma aplicação de imagem, né, que se a gente for parar para pensar, é difícil fazer essa correlação. Mas aqui já se usa, né? Essa estrutura, lá em cima está a estrutura, eu tenho duas redes extremamente robustas, e essa aplicação aqui, ela foi utilizada para fazer a predição de demanda, também numa rede elétrica de pequeno porte. E a gente vê aqui, olha, as entradas e as saídas dessa rede. Em azul, né, aqui são predições diárias. Em azul eu tenho a predição real e em amarelo eu tenho a saída do modelo. Claro, em alguns momentos aqui ela superestimou, né, um pouco, mas como a gente sabe, nada é extremamente preciso. A gente está para predição, não é isso, mas aqui ela nos dá uma margem muito boa. E é outra aplicação, é outra arquitetura que, se a gente for pensar, se a gente parar para pensar, opa, um trabalho aqui mais, como é que eu posso trabalhar com dados
elétricos, né, do setor elétrico, qual é a correlação, mas isso aqui é um trabalho do engenheiro de machine learning, que muitas empresas chamam, que aparentemente já vem mostrando que existe sim, ela pode nos fornecer uma boa performance, uma performance aí bem confiável. Então, essas redes, além como elas trabalham muito bem na geração de, não é dados fakes, a tecnologia correta é dados sintéticos, né? Então, essas redes, elas podem atuar em diversos setores, em diversas aplicações do setor elétrico, como data documentation, né, que é o aumento de dados, eu criar mais dados, dependendo, por exemplo, dados voltados à cibersegurança, que você sabe que é uma problemática hoje em dia, previsão de demanda, que a gente viu aqui que é uma das características que os modelos, né, as aplicações que os modelos de machine learning mais estão aplicados, a geração de perfil de carga, que também é algo extremamente importante, monitoramento de condições climáticas, inclusive, e a cibersegurança. Então, são aplicações que eu posso utilizar esse tipo de modelo, que é um modelo que a gente jamais, assim, que é difícil fazer esse tipo de correlação. Agora, a gente tem uma área também que vem extremamente sendo discutida em diversos nichos da sociedade, que é a explicabilidade dos modelos. A gente tem modelos da literatura em diversas áreas com uma acurácia, com uma precisão muito maior do que a humana. E, inclusive, a gente, né, que trabalha com isso, que pesquisa com isso, a gente consegue desenvolver esses modelos com uma precisão muito alta. Mas por que a maioria desses modelos não estão sendo aplicados? Todos os dias a gente tem uma enxurrada de trabalhos em diversos setores com modelos muito bons, mas a gente tem esse problema de aplicação. Claro, existem diversas razões por trás disso, mas uma delas é a explicabilidade dos modelos. Muitos desses modelos, eles são considerados como caixas pretas, porque é difícil saber como ele aprendeu, como é que esse modelo alcançou tal resultado. Em alguns questões, a gente trabalhou já com dados com mais de 20 mil colunas. Será que todas essas colunas, essas informações são importantes para esses modelos? E a gente viu que não. Nem todas as informações influenciavam na performance dos modelos. Então, a gente acaba o quê? Tirando essas características. Se eu tiro, geralmente eu vou ter o quê? Eu vou ter um custo reduzido, porque são informações que talvez não sejam relevantes, então eu já diminuo ali o sensoriamento e também já sei e começo a entender quais características influenciam. Por exemplo, lá na predição de consumo, será que temperatura e consumo está relacionado, essas duas variáveis? Em tese, sim. Se esses modelos, ao eu aplicar um técnico de explicabilidade desses modelos, se eu tiver esse tipo de relação, então esses modelos, sim, de fato, estão capturando o que se tem no dia a dia, as relações que se tem no dia a dia. Então, é uma área também extremamente importante que dá suporte hoje em vários setores, saúde, setor elétrico, setor industrial, e principalmente nos setores mais delicados, né, que a gente tem. Então, aqui, esses modelos explicados, modelos que eu consigo entender o porquê, se está ou não coerente, eu consigo ter uma confiança e uma aceitação maior. Pode passar? Gente, aqui eu trouxe umas bases de dados, que são as bases de dados mais utilizadas em trabalhos de pesquisas acadêmicas. Aqui a gente tem base de dados voltados a sistemas fotovoltaicos, sistemas eólicos, sistemas de consumo lá da Europa, perfil do consumidor, alguns temos aí informações de smart grids, de sensoriamento, enfim.
São muitos dados e de diferentes vertentes que vocês podem começar a explorar. Todos esses perfis eu fui olhar, fui baixar os dados, e são fáceis de compreender, e também são fáceis de vocês modelar e começar a fazer seus primeiros modelinhos aí, extremamente simples. Já vejo aqui o pessoal ganhando muito dinheiro com isso, né? Vendendo aí esses modelos. Tendências e possibilidades futuras, né? Com a Smart Grid, né? A gente vê essa questão da conexão e em todos os setores, esse monitoramento vai gerar muitos dados, ele gera muitos dados, até tem uma palestrante que vai falar sobre isso, e vai ser um prato cheio, né? Para o uso da IA. Temos aí a previsão de energia para o setor de energias renováveis, que, na minha concepção, é onde as pequenas empresas, né, onde a gente pode abrir, são os nichos que a gente pode começar a atuar. Temos aqui a resposta de demandas de otimização. Tem muitos trabalhos. Eu conheço várias aplicações onde se utiliza algoritmos de otimização, que seja para ver nessa questão de gerenciamento de distribuição de energia. E ainda posso citar outro ponto que eu acho que futuramente, nos países desenvolvidos, já é uma grande preocupação, que são os lugares onde as pessoas vão recarregar seus veículos elétricos, a questão de você guardar essa energia, né? Também existem sistemas hoje, sistemas brasileiros, inclusive, que trabalham para estimar o preço da energia, porque, olha só, alguns de vocês podem montar aí alguma empresa, né, fotovoltaica, aí, e será que esse momento é adequado para vender energia? Daqui a um mês eu sei que aí o valor vai subir e, para mim, vai ser mais lucrativo. Então, vocês podem atuar nessa área também. E aqui, né, alguns desafios que a gente, né, vai acabar enfrentando, que enfrenta e vai acabar enfrentando, mas eu acho que a gente vai ter de diminuir esses problemáticos dentro do setor elétrico e outros setores, que são resistência à mudança, o novo assusta, tudo que é novo, se a gente for pensar no curso da história, no processo de industrialização, a gente tem esse receio, né? Então, é algo que ainda tem uma carga, né, uma influência, se eu for analisar, uma influência muito grande. A qualidade e acessibilidade dos dados, como muitas dessas empresas são empresas de cunho privado, então esses dados eles se tornam mais restritos. Algumas empresas hoje privadas, elas já estão apegadas de soltar seus dados em algumas plataformas de competições como o Kaggle, e alguns desafios para ver, opa, alguém daqui ele trouxe uma boa solução, vou pegar essa solução e já vou captar para a minha empresa. Então, hoje tem uma demanda, mas essa questão da acessibilidade e privacidade dos dados é um problema dentro do setor elétrico. A conformidade regulatória, né, que você sabe que tem toda essa questão burocrática, escassez de habilidades e aquisições de talentos. Muita gente acha não é difícil se trabalhar, aplicar, né, o que a gente tem. Eu acho que o que é mais difícil é você modelar o problema, você pegar os dados e aplicar e tentar modelar de acordo com o problema que você quer. Inclusive, alguns problemas que eu enfrento hoje. Então, essa questão de escassez de habilidades humanas, por incrível que pareça nessa área, ainda pode ser uma problemática. E a explicabilidade e confiança, que foi o que eu falei anteriormente. Algumas empresas que são... O setor elétrico ele tem um viés um pouco tradicional, né? Tem aspectos bem consolidados. Então, eu não vou arriscar trocar todas as minhas modelagens que eu já tenho aqui por algo novo. Então, é algo gradativo que tem que passar essa confiança para quem está adquirindo esse tipo de tecnologia de solução.